Olá, meu nome é Arthur, tenho 10 anos. Olá, meu nome é José Arthur, tenho 11 anos e sou do quinto ano. Hoje nós estamos com dois convidados. Você pode se apresentar. Eu sou o Carlos, da Secretaria Municipal de Educação, sou assessor pedagógico. E o Carlos... Estamos com convidados da editora Opet, que é o Fernando. Opa, então eu sou o Fernando, tenho 42 anos e eu sou professor, né, e trabalho na editora Opet como supervisor regional. E o Carlos está me acompanhando aqui nas visitas nas escolas do município, para que a gente possa ir acompanhar de perto como que vocês estão trabalhando com os nossos materiais. Agora, como tema, eu vou explicar como surgiu o Pô de Sales. O Pô de Sales surgiu, eu não lembro o dia, surgiu em uma aula quando a professora Alexandra, ela teve uma ideia de fazer um podcast. Aí fizeram uma votação. Cada aluno falou um nome. Os que mais votaram, os dois mais votados eram o Pô de Sales e o Pode Ler. Quase todo mundo queria Pode Ler, só que aí foi chegando pra fila da direita, todo mundo ficou, Pô de Sales, e Pô de Sales acabou ganhando, não lembro se era a diferença de 1 ou 2 votos. Aí eu tinha faltado nesse dia, a professora Alexandre tinha gravado o primeiro podcast, que era apresentando os que eram o Éder e a Ana Lívia, e foi assim que surgiu o Pô de Sales. Que bacana, que bacana. Daí, na nossa sala, nós estamos fazendo o projeto da OPET, nós já fizemos vários, o nosso é uma jogada pode mudar o mundo. E o que nós trabalhamos na sala é caminhos e vivências. A gente já fez com vários professores de educação física, o professor de educação física da escola e o secretário do esporte de Carlópolis. Daí nós falamos com ele sobre nós fazer um jogo da escola com os familiares e os alunos. Bacana. Ali na Arena Vista Alegre. Show. Estão animados? Estão empolgados? Sim. E o projeto principal do Pô de Sales do quinto ano C é o Agri-Sustentabilidade. Dê ouvidos a essa ideia. Os mais focados no agrinho foi o episódio da representante da usina de reciclagem e o que a gente gravou ontem, que não deu tempo de gravar tudo. Aí, agora, vão ser as perguntas. Quem começa perguntando? Quanto tempo demora para criar a apostila? Uau! Então, vamos lá, né? Eu acho que eu sou pedagogo, acredito também que o Carlos, né? Também sou pedagogo. Ele é pedagogo, ele representa aqui a Secretaria Municipal de Educação, está me auxiliando aqui hoje nas visitas às escolas, conversando com os diretores, coordenadores pedagógicos, conversando com vocês, estudantes, para saber um pouquinho o que vocês estão achando do uso desse recurso aqui no município de Carlópolis. Mas para a gente pensar no tempo de produção de um material, a gente tem que entender que o pedagogo ele também atua, além das escolas ou nas escolas, atua no mercado editorial, né? Então, nós temos um setor dentro da editora Opet chamado setor pedagógico. No setor pedagógico, ele é hoje responsável pelas formações dos professores que utilizam os nossos recursos, tanto os livros digitais como os analógicos. Os analógicos, aqueles que vocês têm no papel, e os digitais por meio da plataforma Opet Inspira, que eu já vi que vocês vão também utilizar aí no projeto de vocês, né? E aí nós temos também outro setor chamado editorial. Lá também tem pedagogos,
mas também tem outros profissionais de outras áreas, tem ilustradores, desenhistas, né? Desenhistas gráficos, que a gente chama. Então, temos um outro setor, que é da distribuição logística, que é os quais envia o material, na verdade, para os municípios, né? Então, ou por meio de avião, por meio de terrestre, né? E ele chega até a sala de aula de vocês. Claro, para isso nós temos que contabilizar, pensar que o tempo ele inclui pessoas diferentes, setores diferentes de uma mesma editora, que tem o mesmo objetivo, que é possibilitar a educação das nossas crianças, e desse tempo, pensar, até chegar na sala de vocês, tem as pessoas que pensam as leis da educação brasileira, então a gente estuda bastante a LDB, a BNCC, e a partir desses estudos, a gente vai começar a desenhar a ideia. Aí há os ilustradores, que vão fazer a parte do resgate de imagens, o resgate das ilustrações dos desenhos, mas também há os autores dos livros. Esses autores, eles são convidados, né, para escreverem de fato. Então, quem vai escrever o livro de geografia? Alguém que estudou muito geografia, né? Um profissional formado em geografia. Quem vai escrever de língua portuguesa? É um profissional da língua portuguesa. E assim por diante. Vamos dizer que em torno de 3 anos a gente consiga um trabalho de escrita. Passando da escrita, a gente tem a revisão, que é mais um tempo. E aí eu não posso determinar um tempo, porque isso varia muito de acordo com o material que é produzido, a quantidade, né? Depois passa para a ilustração, depois para tabulação gráfica, né? E aí vai para aprovação, chega no pedagógico, vai para impressão. Depois da impressão, a gente tem aí a distribuição. Então, a gente pode pensar em uns 7 anos um trabalho que não tem fim, porque ainda continua sendo feito, né, pensado. Hoje, por exemplo, nós fomos numa escola pela manhã, aqui de Carlópolis, e perguntávamos para as crianças o que elas gostariam de ver no livro, nos materiais. Então, quando a gente abre possibilidades para perguntar para vocês o que vocês querem que melhore no material, significa que ele não está fechado 100%. Ele vai continuar sendo escrito por vocês e escrito por os professores que utilizam os materiais. Respondi? Sim. Como você sabe, assim, como para cada nível, assim, tipo, primeiro, segundo, terceiro, cada aluno pensa de um jeito para colocar na apostila? Ah, bacana essa pergunta, porque, veja, uma criança de primeiro ano, ela não aprende as mesmas coisas que uma criança de 5º ano, por exemplo, né? Se a gente falar de conteúdo ou falar de habilidades, algumas habilidades se repetem, outras não. Existe um documento hoje para a educação chamado BNCC, que é Base Comum Curricular. Ele é a base, né? Quando a gente divide tudo isso, a gente olha para esse documento. Fala, para o primeiro ano nós vamos desenvolver essas habilidades, para o segundo são outras, e assim por diante. Vocês que decidem quem que decide o tema, o conteúdo do livro? Ótima pergunta também, viu? Então, quando a gente fala em tema, o nosso livro ele tem temas norteadores, né? São eixos estruturantes baseados naqueles conteúdos que a BNCC ela fala que a gente tem que aplicar, né? Porém, há uma leitura de mundo. Eu vou falar dos historiadores, por exemplo. Eu estudo história e aí eu leio alguns livros, alguns autores. Eu tenho uma visão de mundo a partir do que esses autores e historiadores falam para mim. E aí eu vou desenhando. Qual é a ideia, qual é o objetivo da editora Opete, por exemplo? O objetivo é que a gente tenha uma educação humana e cidadã. Então a gente quer formar crianças que sejam humanas, mas também cidadãs, né? Conscientes dos seus direitos, deveres e obrigações, não é?
E aí, baseado nessa formação humana e cidadã, nós criamos temas que correspondam a isso, que desenvolvam isso em vocês. Então, quando a gente pensou, por exemplo, na temática do futebol, a gente pensa no futebol não só em educação física. A gente pensa o futebol na arte, na língua portuguesa, na matemática. Quando vocês viram lá no livro de vocês, por exemplo, do 5º ano, nós temos matemática trabalhando com a questão da contagem, né? Das formas geométricas. Qual é a forma geométrica de um estádio de futebol, por exemplo? Ou das linhas, né, de um campo de futebol. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que a matemática também está presente. Quantos jogadores, quantos pontos são feitos, né, quando há o gol, quando há o empate, por exemplo. Então, tudo isso. Vocês, assim, lá no PET, a apostila, vocês fazem para primeiro ao 5º ano ou mais idades? Nível? Ótimo. Então, eles são bons de perguntas, né? Então, nós pensamos, primeiro, há um idealizador, que é o Caran, né? É o nosso fundador, o dono da Editora PET. Ele começou a Editora PET, na verdade, o grupo educacional PET começou com um curso de datilografia. Vocês sabem o que é datilografia? Não. Datilografia é o que vem antes do teclado do computador. É uma máquina datilográfica que a gente datilografava mesmo, né? Utilizando os dedos, da mesma forma que utilizam os teclados. E era um curso de datilografia que era dado lá, para jovens, né? E aí o objetivo dele era que esse curso se tornasse universal, né? Nacional, ganhasse todos os espaços do território brasileiro, né? Nós estamos quase lá, atuamos hoje quase no Brasil inteiro, tá? E aí, essa ideia, esse objetivo dele, começou sendo desenhado, né? Pensando primeiro em atingir todas as pessoas humanas, desde a criancinha de 0 ano até o adulto que está lá no ensino médio, né? Mas a gente trabalha também com os professores em formação continuada. Então, a gente atende tanto infantil, hoje, né? Educação infantil, que a gente chama que é esse segmento da educação, ensino fundamental, anos iniciais e finais, e ensino médio. Estamos aí já idealizando, eu vou dar um spoiler para vocês, não pode Salles, viu? É um livro baseado na educação de jovens e adultos. Também é um desejo que a editora tem, pensando a longo prazo, né? E nós atendemos hoje, né, e o Brasil, não o Brasil inteiro, né, faltando aí Amazonas, mas o restante já estamos aí distribuindo materiais para quase todos os municípios de algumas regiões. Algumas regiões têm mais municípios, outras não, né? Mas aí é um processo lento, né, de escolha dos municípios. O município de Carlópolis, por exemplo, escolheu a Editora PET, né? Então, por isso que nós estamos aqui. No município nosso, a gente trabalha até o 5º ano, né, que é a Editora PET. Isso. É o fundador que escolhe o tema? Na verdade, é um grupo de pessoas, né? Quando eu falei dos pedagogos, né? Existem outras pessoas de outras áreas também que vão pensando em qual tema que a gente coloca lá no livro. Pode mudar, né? Então, eu acho que, na minha opinião, eu gostaria bem mais que eles escolhessem resposta de marcar X do que escrever. Entendi. Então, você está falando que nos livros o ideal seria só marcar o X, isso? Bem Nas mais rápido. respostas? Você está falando de rapidez, né? Para rapidez, sim, né? Porém, quando a gente pensa num livro didático, a gente tem que pensar, ou numa apostila, né, como vocês chamam, nós temos que pensar em habilidades, né? Quais habilidades que o ser humano tem que desenvolver? Uma das habilidades é saber marcar X. Outra habilidade é saber escrever. Às vezes, no marcar o X, o professor ou a professora não sabe como que você pensou
ou o que você pensou até chegar naquele X, entende? Ela quer saber o caminho. Não sei, eu acho que vocês já ouviram falar da professora isso, né? Por exemplo, você faz um cálculo. Você olha aquele cálculo e você já sabe o resultado. Não é mais fácil colocar 32 no resultado? Em matemática, sim. Língua portuguesa, mas eu acho mais fácil colocar X. É? Língua portuguesa, chega em língua português, já fico com medo, eu já penso, não, copiar texto. Ah, mas daí aí é uma opção baseada na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, né? Naquilo que a gente tem que desenvolver. Então, veja, se você tem medo de escrever, talvez escrever um pouquinho mais poderia te ajudar a perder esse medo. Não é medo, é que é demorado escrever. Ah, entendi. Mas daí depende do que você está escrevendo, né? Se você tiver que escrever uma frase, Frase é fácil. é fácil. Aham. Às vezes, em uma frase, você escreve tudo aquilo que você queria escrever num texto bem grandão, não é assim? Então, depende muito de como que você está escrevendo, o que você está escrevendo, né? No material, você percebe que tem linhas para escrever? E aí, tem uma pergunta que você fala, essas linhas não dá. Tem pouca linha, tem poucas linhas. Vocês já se perguntaram sobre isso? Tem muito pouca linha para escrever. Mas sabe por que tem pouca linha? Porque a ideia é que vocês tenham desenvolvido capacidade de síntese, capacidade de resumir as coisas. Uma ideia muito fabulosa, eu tenho que colocar em uma única frase. Ou usar outro material, que daí vem os materiais de registro que a gente chama, que pode ser caderno, pode ser uma folha pautada ou uma folha em branco, do jeito que vocês queiram. Então, escrever pode ser equiparado ao digitar, né? Você digita. Você usa celular? Uso. Você usa WhatsApp? Sim. Como que você faz no WhatsApp? Você escreve texto ou só coloca joinha? Vou mandar. Eu mando áudio. Ah, minha mãe também. Minha mãe também manda só áudio, sabia? Só que existe uma ciência chamada neurologia que ela orienta que nós temos que desacostumar o nosso cérebro com algumas práticas, com algumas ações. Já ouviu falar na neurociência? Ela estuda o cérebro. O cérebro é preguiçoso. Já falaram isso? O cérebro é preguiçoso demais, porque ele se adapta, para ele o que é mais fácil é melhor. O que é mais fácil? Colocar um joinha. O que é mais fácil? Mandar um áudio. Porque escrever demora, escrever, como você falou, né? Escrever demora, escrever tem que lembrar das letras, tem que saber escrever, né? Colocar vírgula, ponto, senão a pessoa que vai receber a tua mensagem no WhatsApp não vai entender, não é verdade? É. Então, e aí os neurologistas, eles falam, para que você tenha uma vida cerebral, né, neuronal, sadia, é importante que você mude os caminhos pelos quais você está acostumado a fazer. Vou dar um exemplo. Você vai no mercado aqui em Carlópolis. Você está acostumado a ir no mercado todos os dias. Claro que não, né? Mas é um exemplo, né? Você vai lá comprar O que você vai comprar no mercado? Um chocolate. Ah, eu gostei, hein? Depois eu quero um chocolate. Você vai comprar o chocolate. Você já sabe onde está o chocolate. Você vai direto lá no chocolate e vai para casa. Amanhã você vai comprar um chocolate novo. Vai direto lá e vai voltar para casa. O dia que eles mudarem o chocolate, o que você vai fazer? Eu vou perguntar para a moça do caixa onde está. Perguntar. Mas você percebe que mudou a ação. Porque antes você não precisava perguntar para ela. Agora você vai ser obrigado a perguntar. Você vai ter que pensar para quem você vai perguntar, o que você vai perguntar. E vai ter que aprender um novo caminho. Isso exercita formas diferentes do cérebro trabalhar. Aí você desenvolve ele melhor. Por isso a escrita, você pode mandar emotions, né? Emojis, é isso? Emoticons? Eu não sei como se chama. É isso mesmo? Emoji. Emojis, né? Mais fácil, né? São os sinaizinhos. Pode mandar áudio e pode mandar textos escritos. Para enganar o cérebro, às vezes, é bom usar as 3 formas. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Nem 8, nem 80. Ser equilibrado. Entendeu? Mas escrever eu já tô acostumada todos os dias. Mas você não gosta? Não, mas quem que gosta?
Eu gosto. Eu não. Tanto é que eu sou professor. Professor de quê? Eu sou professor de filosofia, e sou professor também no curso de pedagogia. E a gente tem que escrever muito. E ainda quero fazer psicologia, terminar a psicologia. Aí tem que escrever bastante. Que mais? Vocês querem saber? Obrigado por terem vindo. Então, gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilhe, tchau, beijo. Curte, comenta, compartilham e Ótimo, aí vamos curtir. Vamos curtir.